Depois de ter perdido a batalha nas ruas para Maduro, uma vez que seu presidente interino, entre aspas, não reúne mais ninguém em Caracas, os Estados Unidos apelaram para o Conselho de Segurança da ONU para exigir que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheçam o Guaidó, o Juan Guaidó, como presidente legítimo e não o Maduro, que é o presidente eleito diretamente pelo povo. Jamais se viu petulância de tal magnitude. Esse aqui é o vice-presidente dos Estados Unidos, o Michael Pence. O vice-presidente foi hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e deu um ultimato para que as Nações Unidas reconheçam o Guaidó e não o Maduro como presidente da República. Veja aqui como é que ele tratou o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, o Samuel Moncada. With all due respect, Mr. Ambassador, you shouldn't be here. Com todo o respeito, senhor embaixador, o senhor não deveria estar aqui, ou seja, no Conselho de Segurança da ONU. You should return to Venezuela and tell Nicolas Maduro that o senhor tem que voltar para a Venezuela e dizer ao presidente Maduro his time is up. Que seu tempo acabou. It's time for him to go. É hora dele ir embora, o Maduro. And so the United States is calling on the United Nations to live up to its very purpose. Reject the failed leadership of Nicolas Maduro. Stand with us, stand with nations across the world. Então pediu que as Nações Unidas deslegitimasse o Maduro e ficasse com os Estados Unidos e, segundo ele, com a maioria dos outros países. Across this hemisphere, to help the people of Venezuela forge a brighter future. Para ajudar o povo da Venezuela a forjar um futuro brilhante. Na verdade, os Estados Unidos tinham dado um golpe de mão ontem, lá na Organização dos Estados Americanos, a OEA, que por sinal é sediada em Washington, né? E lá eles decidiram não, como diz a carta da OEA, por 2/3 de seus votos, mas por maioria simples, designar como representante legítimo da Venezuela o representante do governo Guaidó, um senhor chamado Garré. Ocorre que a Venezuela já tinha pedido para sair das Nações Unidas e já estava até com data marcada, que é o dia 27 de abril. Mas mesmo assim, os Estados Unidos fizeram mais uma das suas tripulias, tripudiando sobre a Carta, ou seja, a Constituição dos Estados Americanos. Mas agora, como diz aqui o Samuel Moncada, o embaixador da Venezuela, as Nações Unidas não pertencem aos Estados Unidos, como a OEA, aliás, que é muito conhecida no mundo inteiro, como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. Vejamos aqui o arrazoado do Samuel Moncada falando em espanhol. Es un día importante para Venezuela en el Consejo de Seguridad, puesto que todos ustedes pueden haber visto. Ele diz que é um dia importante para a Venezuela no Conselho de Segurança da ONU, pois, como os senhores podem ter visto, Viram nada más y nada menos que el vicepresidente. Viram nada mais e nada menos que o vice-presidente dos Estados Unidos Estados Unidos a desatar la campaña a desatar uma campanha para sacar a Venezuela de las Naciones Unidas. Para sacar, ou seja, para expulsar a Venezuela das Nações Unidas.
como él cree que puede, creyendo que esto es como la OEA. como se as Nações Unidas fossem a OEA. En la misma OEA fracasó y voy a explicar por qué. Pero E na mesma OEA, ele disse que os Estados Unidos fracassaram justamente porque tripudiaram sobre a Carta da Organização dos Estados Americanos. en la ONU le va a ser mucho más difícil. Mas na ONU, isto vai ser muito mais difícil, Puesto que la ONU no es un corral de los Estados Unidos, porque a ONU não é um curral dos Estados Unidos. como él cree, ni es un club de amigos de los Como ele crê, o vice-presidente, ou mesmo um clube de amigos dos Estados Unidos. Estados Unidos. El vicepresidente vino con toda su arrogancia, O vice-presidente veio com toda a sua arrogância, pensando que este lugar le pertenece, pensando que este lugar, quer dizer, a ONU pertence aos Estados Unidos, a decir quién pertenece y quién no pertenece a dizer a quem pertence e a quem não pertence às Nações Unidas. a las Naciones Unidas. Resulta que las Naciones Unidas pertenecen al mundo, Ocorre que as Nações Unidas pertencem ao mundo, reflejan la diversidad reflete a diversidade política, económica, cultural política, econômica e cultural del mundo Do y mundo. los plenos derechos de los estados e o pleno direito dos Estados. están reflejados por la conciencia, Está refletido pela consciência, primero, de todos los estados acerca de su papel acá, primeiro dos Estados acerca de seu papel acá, ou seja, lá nas Nações Unidas, pero luego porque hay principios jurídicos porque também há uns princípios jurídicos que ayer, por cierto, se violaron en la OEA, que ontem, o que ocorreu nas Nações, quer dizer, na Organização dos Estados Americanos, que aquí sí se respetan. que aqui nas Nações Unidas se respeitam esses princípios. A gente se recorda, só para fazer um pouco de memória histórica, que os Estados Unidos fizeram a mesma coisa com Cuba em 1962, quando expulsaram Cuba da OEA. E lá eles não precisaram se utilizar desta maioria biônica que utilizaram ontem, porque por 2/3 decidiram. E o continente latino-americano estava todo invadido de golpes e mais golpes militares, inclusive do Brasil. Y un principio jurídico, por ejemplo, es E o princípio jurídico que regula as Nações Unidas que el reconocimiento de un gobierno es un asunto bilateral, que o reconhecimento de um governo é um assunto bilateral, que no tiene ningún impacto en la participación e que não tem nenhum impacto na participação de un Estado o de un gobierno de um Estado ou de um governo en una organización como las Naciones Unidas. em uma organização como as Nações Unidas. Si él tiene problemas con Venezuela, él tiene que tratarlo fuera. Se ele tem problema com a Venezuela, ou seja, os Estados Unidos têm problema com a Venezuela, tem que tratar desse problema fora das Nações Unidas. De las Naciones Unidas. Pero él vino aquí a confundir a la opinión, primero mintiendo Pois ele veio lá, foi lá nas Nações Unidas a confundir a opinião, primeiro mentindo sobre lo que ocurrió ayer, mintió sobre o que aconteceu ontem na OEA, y le voy a explicar por qué, a quien me pregunte, y luego vino a exigir que se nos sacara de acá. e agora vem a exigir que nos saquem, quer dizer, que nos tirem, que nos expulsem das Nações Unidas. Forma más arrogante, imperial, el modo en que trata E da forma mais arrogante, mais imperial, a los latinoamericanos. como trata os latino-americanos. La diferencia entre los insultos que él siempre lanza A diferença é que os insultos que ele sempre lança a los latinoamericanos aos latino-americanos y lo que pasa con nosotros e o que passa com nós da Venezuela, nós venezuelanos, es que nosotros los rechazamos, é que nós outros, no caso aí, são os latino-americanos, o rejeitamos, le respondemos,
lhe respondemos, manifestamos nuestra independencia manifestamos nossa independência y no aceptamos ninguna doctrina racista, e não aceitamos nenhuma doutrina racista, supremacista, que quiera imponerse sobre nuestro territorio. Nosotros que querem impor sobre nosso território. Mais tarde, o presidente da Venezuela, eleito pelo povo com 67% dos votos, e em eleição direta e universal, enquanto o Juan Guaidó não teve um voto sequer, a não ser os votos dele como deputado federal da Venezuela, onde ele parece que teve 100 ou 120 mil votos, mas não foi eleito para presidente da República. Foi eleito, sim, pelos Estados Unidos, pensado pelos Estados Unidos para ser um tipo de marionete, para fazer tudo que os americanos quiserem. Então vem o Maduro agora falar e exigir respeito, segundo ele. Venezuela es un país que exige respeto del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno imperialista de Donald Trump. Exigimos respeto. Respeto a nuestra historia, respeto a nuestra constitución, respeto a nuestra democracia. Han pretendido imponer un cambio de régimen en Venezuela. Então aqui eu vou entrar para traduzir um pouco. Ele diz assim, que pretenderam, os Estados Unidos pretendeu fazer uma mudança de regime, e pela forma violenta, não é? Essa mudança de regime, e não pela decisão soberana do povo. Amenazan a Venezuela desde el Consejo de Seguridad. E agora ameaça a Venezuela desde o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Señor Maipen, con una invasión militar. Inclusive com uma invasão militar da Venezuela. Nunca se había visto esto. Nunca se havia visto isso. No tenemos comparación, no hay parangón. Não teremos comparação, não há parâmetro. No hay punto de comparación. Que se vaya al Consejo de Seguridad de Naciones Que se vá ao Conselho de Segurança das Nações Unidas Unidas a amenazar con una invasión militar com uma invasão militar à Venezuela, a un pueblo pacífico. que é um povo pacífico.